Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Mais uma vez estamos aqui para o estudo das lições referentes à Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre de 2024. E neste trimestre o nosso estudo é no livro do profeta Jeremias, e que diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E no nosso estudo de hoje estaremos lendo os capítulos 20, 21, 22, 23, 24 e 25, tendo como leitura bíblica em classe Jeremias capítulo 23, versos de 1 até o verso 8. Mas vamos para a sequência nossa. Estamos apresentando agora em tela, está o esboço deste nosso estudo. Primeiro subtítulo, Sofrimento de Jeremias e o do povo de Judá, envolvendo os capítulos 20 e 21. O castigo da casa real e dos falsos profetas, 22 e 23. E uma esperança para os que foram levados cativos. Aí já é 24 e 25 capítulos do livro de Jeremias. E concluímos assim o nosso estudo desta noite. Numa introdução, temos em tela o escrito que diz: apesar de angustiado pela situação crítica do seu povo, pois seria melhor ser mensageiro de boas novas do que das duras palavras que Judá e Jerusalém precisavam ouvir naquela ocasião. O profeta mantém-se firme e fiel ao seu chamado, ainda que isso lhe custe muita inquietação e mesmo sofrimento físico. E quanto mais se aproxima o tempo do terrível castigo, mais incisivo torna-se Jeremias, tanto em declarar como se dará a assolação do povo, como também em apontar dentre os pecadores aqueles sobre os quais pesava maior culpa por tamanha desgraça. Aí os reis, os príncipes, sacerdotes e profetas que desviaram-se da mensagem que deveriam trazer de Deus para o povo. Mas consideremos: repreensão aos reis e profetas de Judá. Os reis liderando e oprimindo o povo e não estando submissos à vontade de Deus, e terem o povo como ovelhas que deveriam ser cuidadas com carinho, porque foram eles, reis, chamados para serem pastores de ovelhas. E os profetas para anunciar a palavra de Deus. Mas não, muitos que eram tidos como profetas falavam dos seus pensamentos, daquilo que poderia agradar o povo e não daquilo que o povo precisava sim ouvir. Mensagens que vinham da parte de Deus para eles. Mas
Continuemos. Entrando agora no primeiro subtítulo, o sofrimento de Jeremias e do povo de Judá. Lembre-se, observem que estamos resumindo capítulos 20 e 21, extraindo o essencial nesta mensagem da repreensão dos reis e dos profetas. E nesse subtítulo, sofrimento, tanto de Jeremias como do povo. E em tela está o primeiro parágrafo que coloca para nós: a esta altura do seu ministério, Jeremias já havia anunciado diversas mensagens, declarando a ruína de Jerusalém e de Judá, bem como apontado as causas dessa destruição, nos pecados e na impenitência do povo, reprovados em sua falsa piedade e alertados quanto ao terrível castigo que os aguardava. Os judeus rapidamente começaram a manifestar sua desaprovação às duras e intransigentes palavras do profeta Jeremias. E sendo já alvo de uma conspiração para matá-lo por parte dos seus concidadãos de Anatote, Jeremias agora é confrontado por uma autoridade em Jerusalém, Pazur, líder dos serviços do templo e também falso profeta, que, incomodado com as palavras de Deus, manda castigar Jeremias e o prende no cepo. Mas ao invés de quebrar a determinação do profeta, o que ele consegue é selar a sua própria sorte como falso profeta que anunciava paz a pecadores. Pazur e seus amigos veriam suas palavras caírem por terra quando, ao contrário de paz, tivessem que confrontar de todos os lados o terror causado pelos caldeus. E assim, nesse capítulo 20, em resumo, nós temos os versos de 1 a 6, que é esta palavra e atuação de Pazur contra Jeremias. Se Pazur era contra Jeremias, Pazur era contra Deus, que levantou e enviou o profeta Jeremias. O verso 1 diz: e Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava essas coisas, e feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor, Deus, não chama o teu nome Pazur, mas Magor Missabibe. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei de Babilônia, e ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á a espada. Também darei toda a fazenda desta cidade e todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, os quais saqueá-los-ão e tomá-los-ão e levá-los-ão a Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e irás a Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu
e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Olha que palavra dura, mas própria ao castigo merecido pelo falso profeta Pazur. Sacerdote, líder no meio do povo, mas não falando o que Deus falava, ou, ao contrário, se opondo àquilo que Deus falava, ao estar contrário às palavras que Deus tinha deixado na boca de Jeremias, que é ou que foi a nossa primeira lição. Deus dizendo: porei as minhas palavras na tua boca e falarás o que eu quero que você fale. Pronto. Então, quem se opunha a Jeremias se opunha diretamente a Deus. E a sentença está aí. Ele veria tudo ao contrário do que ele falava, como sendo profeta de Deus, mas não era profeta de Deus. Enganava a si mesmo e enganava os seus companheiros, que com ele iriam ao cativeiro e lá morreriam. Ou seja, Deus já dava a sentença para todos eles. Ainda nos primeiros subtítulos, o sofrimento de Jeremias e o do povo de Judá, no capítulo seguinte, agora já é o capítulo 21, nós temos um episódio que, ao que tudo indica, ocorreu já nos dias do cerco da cidade e que revela a lamentável cegueira espiritual do povo, mesmo quando as palavras do profeta estavam se cumprindo aos seus olhos. Ao invés de finalmente compreender que estavam sendo castigados por Deus, Zedequias, último rei de Judá, fazia o povo resistir inutilmente a Nabucodonosor. E via um certo Pazur, não o mesmo do capítulo anterior, para consultar ao Senhor através de Jeremias, na esperança de que Deus ainda operasse segundo todas as suas maravilhas ou misericórdias e o faça retirar-se de nós. Mais uma vez o profeta tem de lembrá-los que Deus, ao contrário, a Judá e Jerusalém, e a sua vontade não era livrá-los, e sim entregá-los na mão dos seus inimigos, porque, disse Deus antes, pus o rosto contra esta cidade para mal e não para bem. Diz o Senhor: na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo. O próprio rei e aqueles que sobrevivessem às aflições não escapariam ao mesmo destino daqueles que haviam morrido e ainda morreriam durante o cerco. Se realmente desejavam livramento, tudo o que poderiam esperar era ter a própria vida por despojo. Mas isso se, ao invés de lutarem, eles se entregassem a Nabucodonosor. De fato, para quem não tinha temor de Deus e crença de que Deus falava pelo profeta Jeremias, iam dizer que Jeremias estava trabalhando para o inimigo, incentivando o povo a não batalhar, mas antes se entregar. Mas essa era a ordem de Deus. Não quer morrer? Quer escapar ainda? Chance! Entregue-se a Nabucodonosor. E Nabucodonosor não vai matá-los. Mas o povo, por vergonha, o próprio rei, envergonhado de uma entrega, de uma redenção, preferia ir exterminando o povo, colocando o povo para batalhar contra Nabucodonosor, sabendo, por informação do profeta, que tudo estava determinado por Deus a ser destruído. Observem que Jeremias está falando há muito tempo, e outros profetas antes já falaram da
condenação do povo de Judá e de Jerusalém por causa de transgredir os mandamentos de Deus e principalmente se envolverem com o culto a ídolos. Pois bem, isso já está falado. E Jeremias já tinha falado que Nabucodonosor viria, Nabucodonosor dominaria, Nabucodonosor levaria para o cativeiro, Nabucodonosor, endurecendo o povo o seu coração, por fim destruiria o povo que restasse e a cidade e o templo. Mas agora acontece, Nabucodonosor já cercou a cidade, já está atacando direto e destruindo, matando muita gente. E com cerco, muita gente já com fome, muita gente já envolvido pelas pestes neste cerco, mas ainda os falsos profetas falam, não, ele vai embora, ele não vai ficar aqui, a cidade vai ser poupada, porque é cidade de Deus. Não, disse Deus, que eles tinham profanado a cidade e o templo, e Deus já tinha dado a destruição, porque já estava contaminado pelo povo israelita, pelos seus sacerdotes, quando ali mesmo havia profanação do templo com a idolatria. E assim nós vemos no capítulo 21, a colocação no verso 1 e 2, quando diz, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, esse Pazur não é o primeiro, é o filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, dizendo, pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco, segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. O pedido é a vontade do rei Zedequias que Nabucodonosor fosse embora, com alguma providência de Deus, mas Deus já tinha falado que ia destruir tudo, porque eles continuavam se desviando da verdade, dos mandamentos, sim, quando os transgredia, e do próprio Deus, quando profanava o templo com ídolos, imagens e esculturas aos quais dedicavam devoção, culto, reverência, quando tudo isso é proibido por Deus. Portanto, naturalmente o profeta lhes dá a mensagem da palavra de Deus, que não era nada disso. É os versos 3 a 7 que dizem para nós, então Jeremias lhes diz, assim direis a Zedequias, o rei, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade, e eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus servos e o seu povo e os desta cidade restarem da pestilência e da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los a fio de espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia deles. Agora, tentem bem, não era só Nabucodonosor que era o perigo para o povo. Aqui diz bem claro, eu sou contra eles, minha mão será contra este povo. Ou seja, de jeito nenhum Deus livraria aquele povo, mas antes Deus estava trazendo a destruição através dos caldeus. Verso 8 e 9, e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer, a espada, ou a fome, ou da pestilência, mas o que sair se render aos caldeus, e
que vos tem cercado viverá e terá sua vida por despojo. Tudo ao contrário. Deus vai destruir tudo. Quem continuar pelejando contra os caldeus, certamente morrerá. Mas quem se entregar, quem desistir de pelejar contra eles, não pela força e poder bélico dos caldeus, mas porque Deus falou, aí teria a sua vida por despojo, não morreria. Aí precisamos entender, Deus tem poder de inclinar o coração do rei para uma coisa e outra, para abençoar ou para amaldiçoar, para a morte ou para a vida. O que Deus tocava no coração de Nabucodonosor é o que Nabucodonosor fazia, por isso que Deus chamava Nabucodonosor de servo dele. Faria Nabucodonosor o que Deus queria, vida para quem é para viver e morte para quem é para morrer. Ou seja, está tudo determinado. E o verso 10 diz assim, Deus dizendo, porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor, na mão do rei de Babilônia se entregará e ele a queimará a fogo. Pronto, já estão determinadas essas coisas. E com isso, podemos estar concluindo o primeiro subtítulo dentro do nosso esboço e indo para o segundo subtítulo, que é o castigo da casa real e dos falsos profetas. E agora, então, vamos para o primeiro parágrafo, nesse subtítulo 2, o castigo da casa real e dos falsos profetas. E em tela está o dito. No final do capítulo 21, o profeta faz um apelo à casa real para que exercesse a justiça, antes que a fúria do Senhor a consumisse. Isso não contradiz a situação inescapável nos dias do cerco da cidade, mas apenas relembra uma mensagem de Deus dirigida aos reis de Judá no momento anterior. Assim, no capítulo 22, esta mensagem é apresentada de forma mais extensa e contextualizada. Se ao invés de oprimirem o povo, os últimos reis de Judá tivessem exercido a justiça, o Senhor os teria estabelecido com honra e o palácio real, ou seja, a casa de cedro deles, continuaria sendo sua residência. Porém, como insistiram em distorcer o direito do povo, o palácio de cedro não lhe serviria de abrigo. De fato, Jeoacás, aqui chamado Salum, filho de Josias, já havia sido levado pelo faraó para o Egito e ali morreria. Do mesmo modo, seu irmão Eliaquim, aqui chamado Jeoaquim, instituído no trono pelo faraó, há pouco havia morrido e na morte não teria a honra de ser sepultado ali em Jerusalém. E subindo ao trono seu filho Jeconias ou Joaquim, tão perverso quanto os seus antecessores, não teria sorte melhor, mas antes seu destino já estava selado e terminaria os seus dias lá em Babilônia. Ficou Zedequias ali num reino, no meio de um povo desviado de Deus, e ele mesmo, o rei Zedequias, com o coração endurecido, para não aceitar aquilo que o profeta Jeremias dizia e orientava para ser feito. Ele agia diferente, combatia os caldeus e planejava uma fuga, mas na fuga foi pego e a sentença já proferida por Jeremias aconteceu sobre ele. E assim observem que, vendo Jeremias capítulo 22, são vários textos que vão mostrar toda esta história que aqui temos falado. Quando diz nos primeiros versos 1 a 4, assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá
e anuncia ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar, porque se devera cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas dessa casa os reis que se assentarão no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Pronto. E Deus, outra vez, relembra que essa palavra já tem sido anunciada há muito tempo. Reis de Judá, exercei juízo e não oprimais ao necessitado. Pronto. E viviam ao contrário disso. Então, vão reinar? Vão morar em palácios, em mansões? Não, tudo aquilo vai ser destruído e eles terão uma sorte que não é boa. Então vem a citação dos outros reis anteriores, todos eles transgredindo contra Deus e cada um com uma sentença terrível. O que foi para o Egito morre ali, outro que foi morto por ali não vai ser nem enterrado, outro já foi levado para o cativeiro e lá morrerá, e Zedequias, por fim, terá igual sorte de castigo da parte de Deus. E temos em citação, está em tela, textos como em 2 Crônicas, capítulo 36, e também em 2 Reis, capítulo 24, que vão mostrar para os professores, onde tem a citação desses reis e qual foi a sorte deles no seu viver em caminhar em transgressão ou fora da vontade de Deus. E assim, fica ainda outros versos para os professores escolher, ou todos os professores escolherem quais são aqueles que vai estar lendo em classe ou acrescentando outros mais, conforme a condução que quiser dar na lição da palavra de Deus. E passando a um segundo parágrafo, nós temos ainda no subtítulo 2, o castigo da casa real e dos falsos profetas, o que está em tela e que diz: devido ao seu governo perverso e injusto, os reis de Judá haviam se tornado como pastores que prejudicavam de toda forma as ovelhas do rebanho de Deus. Mas, após visitar sobre esses maus pastores as suas maldades, o próprio Senhor sairia em busca das ovelhas, e isso faria não através de homens, mas de um renovo justo, Messias, um descendente de Davi, que reinaria com justiça e que salvaria todo o povo de Deus, uma clara alusão a Cristo Jesus, o bom e verdadeiro pastor que deu a sua vida por todas as ovelhas do rebanho. Aí está outro ponto importante. Agora, no capítulo 23, a respeito, sim, de que se esses reis eram maus, oprimiam o povo e não os conduziam adequadamente para servir a Deus ou temer a Deus, mas viria por fim um rei que teria cuidado das ovelhas, ou uma palavra que disse Deus por Ezequiel, ao dizer pastores que apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas. Aí está também uma condenação de Deus para o mundo. Deus vai cobrar de muitos líderes que oprimem o povo e não têm cuidado deles, mas antes sempre buscando mais apertar o povo para estarem vivendo
numa situação de mordomia diferente do sentido da palavra. Porque mordomia significa estar cuidando de alguma coisa e que deve ser cuidado com zelo e com inteligência e com fidelidade, porque é algo de alguém que os constituiu como autoridades sobre a população. Portanto, fica também o alerta para todos que ouvem, que Deus coloca muitos em posição de comando ou com responsabilidades e autoridades, que é para agir correto e no cuidado de trazer a verdade, o caminho certo para o povo. É isso que vemos? Fica aí para que não nosso povo, mas aqueles que lideram, estarem vendo como está o seu proceder na função que exercem. E para isso temos muitos versos, mas estarei lendo somente os versos primeiros do capítulo 23, quando outra vez Deus fala: assim diz o Senhor, Deus, desce à casa do rei Judá e anuncia ali esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor Deus: exercei juízo e justiça. E segue a palavra de exortação até o verso 6, quando no verso 6 diz: porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Ou seja, o rei e todo lugar, território do seu reinado, tudo debaixo de um castigo de Deus, em vez de ser terras frutíferas, trazendo leite e mel, seriam terras secas, nada produzindo. Já o texto apresentado em tela de Ezequiel 34, versos 10 a 16, 23 a 24, é lá no livro de Ezequiel, onde, sim, Deus censura: ai dos pastores ou dos líderes que apacentam ou cuidam de si mesmo e não cuidam do rebanho. No caso dos reis de Judá, o povo de Deus, os israelitas. E assim, cada um considere aqueles que são constituídos em liderança, em autoridade, como está a sua ação. Porque queira ou não queira, são constituídos por Deus, mas para cuidar do povo que Deus criou e colocou na face da terra. Já João capítulo 10, é aquela famosa palavra que Jesus sempre disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Agora, Jesus podia dizer: e as minhas ovelhas me conhecem. E como é o caso daqueles que são líderes, ou nós que somos líderes, por um momento, de um lado somos o povo, de outro momento somos líderes. E como líderes, às vezes, somos subalternos. Como está o nosso agir? Em justiça, em verdade, em fidelidade? Aí fica o que Deus sempre cobrou daqueles que governavam sobre o seu povo, o Israel. Mas, indo para um terceiro parágrafo, ainda no subtítulo 2, o castigo da casa real e dos falsos profetas, o texto em tela diz para nós: quanto aos profetas, assim prossegue o capítulo 23. Agora Jeremias, se dirigindo àqueles que, sendo reputados como porta-vozes da vontade de Deus, haviam trazido adultério e maldição sobre a terra, cometendo e incentivando outros a pecarem, e isso não em nome de um falso Deus, mas em nome do Senhor Deus, o Deus verdadeiro e santo.
apressavam-se em falar a visão do seu próprio coração para tranquilizar os pecadores, como se Deus pudesse ser despistado. Pelo simples fato de o pecador demonstrar interesse pela palavra do Senhor, quando esta é apresentada falsamente, como se lhe fosse favorável, ou seja, uma vida religiosa aos olhos dos homens. Enfim, continuamos no texto, eles haviam se feito com suas palavras de mentira um peso mais insuportável do que as próprias palavras de Deus, de modo que, depois de serem castigados, seriam de tal forma desmentidos e reprovados que se lembrariam mais do prejuízo que suas palavras lhes causaram do que ameaças de castigo que haviam recebido da parte de Deus. Porque, na verdade, Deus falava de castigos, mas a mão de Deus é misericordiosa, não fere sem uma intenção para bem. Agora, indo na voz e dito dos falsos profetas e se opondo à vontade de Deus, os inimigos deles mesmo cuidavam de destruí-los. Então, o caminho escolhido por eles, seguindo as palavras falsas dos profetas, ia ser muito mais duras as situações do que se ficasse quieto naquilo que Deus já estava os repreendendo. Mas assim, temos passagens no capítulo 23, mais adiante, quando se coloca situações tais como, no capítulo 23, o verso 9, Deus dizendo: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor Deus e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como os sacerdotes estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Aí continua a palavra, e os nossos professores têm aí também os versos 17 a 24, 33 a 40. Deus falando fortemente contra agora os profetas na sua falsidade de dizer uma palavra para o povo como sendo uma mensagem de Deus, quando não era de Deus, porque Deus não lhes tinha falado. E Deus podia dizer: porque dizem, assim diz o Senhor, quando eu não lhe disse nada? Ou seja, mentiam para o povo e usavam o nome de Deus, onde a transgressão era muito mais grave do que podia se medir em forma de análise humana. Mas continuemos, e assim, nesta continuação, estamos entrando no terceiro subtítulo dessa lição número 5. A lição número 5, repreensão aos reis e profetas de Judá. E o subtítulo 3, uma esperança para os que foram levados cativos. Palavra interessante essa, importante de entender, analisar e perceber como que Deus age, e não sermos levados por aparências de paz, mas estamos analisando, porque não é só o que acontecia, o que Deus de fato fazia, mas também estava junto às palavras já anunciadas pelos profetas. E assim, no capítulo 24 e capítulo 25, vamos estar considerando, subtítulo 3, uma esperança para os que foram levados cativos.
E o texto em tela diz para nós: após um culto reinado, Jeconias, outro nome, Joaquim, é levado preso para a Babilônia, juntamente com um séquito de príncipes, ferreiros, carpinteiros de Jerusalém. Essa deportação, de modo algum, humilhou os que ficaram, mas antes gerou neles um falso sentimento de que haviam sido poupados por Deus, além de uma crescente revolta e anseio por resistir ao domínio babilônico, que resultaria na aliança de Zedequias com o Egito. O Senhor então revela a Jeremias, mediante a visão simbólica dos 2 cestos de figos, que aqueles que foram levados em cativeiro, embora fossem tão pecadores como os que haviam ficado na terra, seriam alvo da misericórdia de Deus e graça de Deus, e eventualmente se converteriam e então voltariam para a terra de Israel. Por sua vez, os que haviam ficado em Jerusalém morreriam e seriam visitados no seu pecado para nunca mais serem lembrados nem restaurados. Aí está. Ou seja, Nabucodonosor, na primeira vez que veio contra Jerusalém, já levou o rei de então e levou em cativeiro, e também 10.000 artífices da região de Judá. 10.000 foram levados, e um grupo da elite ou da casa real em Judá. É de onde saíram também o Daniel, Ananias, Azarias, Misael e o Ezequiel, e também outros que depois vão estar sendo destacados no cativeiro. Mas percebamos isso, já houve uma leva de 10.000, então quem ficou considerou, olha, foi para o cativeiro, deve ser os pecadores mais pecadores, e nosso pecado talvez não fosse tão grave, e Deus perdoou, Deus nos abençoou e não fomos levados em cativeiro. Mas não estavam conhecendo o que Deus estava fazendo, porque já que a cidade estava profanada juntamente com o templo de Deus, tudo seria destruído, inclusive eles, que agora achavam-se cheios de direito e de Deus os aprovando, engano deles, e continuavam na mesma vida, afastados de Deus e entregues à idolatria. Então foi um engano, porque Deus diz bem claro: 2 cestos de figos estão diante de mim. Um cesto figos bons, sim, figos bons, são os que vão para o cativeiro. Sobre eles há esperança de um conserto, de uma volta para mim, e depois um retorno a Jerusalém e o prosseguimento da missão da nação de Israel. E outro cesto, figos maus, muito maus, que não servem para nada, de tão maus que são, vão estar aqui para serem destruídos neste lugar que eles profanaram, diante das suas perversões e das suas idolatrias. Os ídolos deles não vão livrá-los no dia em que vier o castigo por tão grande ofensa e desobediência ao 2º mandamento dos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, não te inclinarás diante delas, não as servirás. E outras passagens mesmo que temos em Isaías, e o próprio Paulo também na carta aos Coríntios fala que são os ídolos, são nada senão algo passageiro, mentira e um instrumento para uso do diabo, ou pelo qual o diabo tem enganado a muitos numa religiosidade que os engana quando estão contra o mandamento de Deus e serão punidos por isso. Mas continuando ainda, nós vamos ver que
Deus vai trazer o castigo e, de fato, todos que ficaram seriam mortos. Eram rebeldes. Lendo o livro de Jeremias, e mais à frente veremos isso lá pelos capítulos 40, 41, possivelmente, vão ver como que esse povo era duro de coração. E o fim deles é destruição, porque tanto agora como no futuro estariam clamando aos ídolos e pedindo socorro ao Egito. O que é o Egito? O Egito não é Deus para livrá-los do mal, do juízo de condenação debaixo do qual estavam. E assim, temos em Jeremias capítulo 24, desde o verso 1 até o verso 10, a palavra de Deus dizendo, leiamos alguns versos. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor Deus, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse o Senhor, que vês tu, Jeremias? E ele diz, figos, os figos bons, muito bons, e os figos maus, muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, figos bons, os levados para o cativeiro, figos maus, os que ficaram. Sobre os que estarão no cativeiro, eu vou trabalhar pela reconciliação e conversão deles. Mas estão aqui, rebeldes, e já estão sentenciados à morte. Espada, fome, peste, não escaparão de Nabucodonosor. Aí está, essas palavras, dentro desse subtítulo 3, que é uma esperança para os que foram levados cativos, mas os que ficaram, destruição. E temos agora no subtítulo 3, num parágrafo 2º, citando o capítulo 25, sim, aqui uma esperança mais clara, mais extensa, falada para os do cativeiro. O capítulo 25 é o texto que está em tela. Reforça a esperança de uma restauração, pois aí temos uma carta especialmente dirigida àquela parcela do povo levada em cativeiro antes da queda de Jerusalém. O Senhor confirma o propósito corretivo do cativeiro e anuncia que o caminho para a restauração do povo seria preparado em 70 anos, quando Babilônia, após ter servido de instrumento para castigar Judá e as nações, beberia ela mesma o cálice das suas abominações e seria visitada com destruição. Não há um justo sequer, é onde tem que ter cuidado, os que são levantados na igreja para exortar a igreja, e como dizem, que estão sempre repreendendo e trazendo palavras fortes para o povo. Se Deus mandou falar, fala, e não diminua, mas não fale a mais do que Deus falou, e nem oprima ou envergonhe o povo a mais do que Deus quer abatê-los, porque certamente aí será mensageiro que está trazendo a mensagem além do que Deus falou e maior dureza. Depois sofrerão o mesmo castigo, porque Deus vai, sim, depois de repreender ou castigar os desviados, vai castigar também aqueles que trabalharam neste castigo e não tiveram cuidado, que era povo de Deus e eles eram instrumentos de Deus, tinham que agir na medida do que Deus estava determinando e não a lei. Então Babilônia seria repreendida depois. Mas a palavra que tem aqui no capítulo 25, por exemplo, os versos de 1 a 7,
lemos na Bíblia Sagrada o que Deus mandou a dizer. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios, para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me deste ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos, para vosso mal. Aí continua a palavra, trazendo, primeiramente, Deus falando do castigo que viria sobre toda aquela terra. E ainda no verso 11, e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Não era só Israel que estava em cativeiro, muitas nações estavam debaixo de repreensão. Mas continua a palavra a dizer para aquele povo todo o que está escrito no verso 27 até o verso 29. E assim está escrito: pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo na tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. E o 29, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes. E o Senhor continua a dizer, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. E aí estende a palavra de Deus em outras passagens mas principalmente depois com a palavra benéfica da parte de Deus, que é 70 anos de cativeiro, mas ao final vos trarei de novo a esta terra, e vocês plantarão, e vocês edificarão, e vocês serão multiplicados, e haverá na cidade de Jerusalém alegria e folguedo, sim, crianças correndo e brincando, e também idosos de muitos anos pelas ruas de Jerusalém. Ou seja, o pós-cativeiro, quando Deus, nesses do cativeiro, alcançasse deles uma conversão e os trouxesse de volta. Mas, repetindo, os figos maus, os que ficaram, a sorte deles não era boa. Deus não estava poupando, mas sim deixando como que carne dentro da panela a queimar. É uma das primeiras visões de Jeremias sobre o povo, que seria como que queimado, destruído dentro da própria cidade, como a carne que está a queimar numa panela que se demora sobre o fogo. E assim estamos encerrando essa nossa lição,
repreensão aos reis dos profetas de Judá. E a nossa conclusão, com a perspectiva de que os maiores responsáveis pelas assolações do povo de Deus eram seus reis, profetas e sacerdotes, a destruição de Jerusalém seria uma forma de cortá-los do meio do povo e preparar a terra para que, quando os cativos convertidos pela graça de Deus voltassem, não caíssem novamente sob a tirania e injustiça e o engano de falsos pastores, ou líderes, ou falsos profetas. E assim, atentemos que nessa nossa lição, no livro do profeta Jeremias, lição de número 5, com o título Repreensão dos Reis e Profetas de Judá, nós temos o sofrimento de Jeremias e do povo, nos capítulos 20 e 21, o castigo da casa real e dos falsos profetas, capítulo 22 e 23, e depois uma esperança para os que foram levados cativos. Eles eram considerados figos bons, sobre os quais havia a bondade e a misericórdia de Deus, sim, a longanimidade para tirá-los daquele lugar de morte, Jerusalém e Judá, e estariam ali aprendendo lições novas com Deus, numa terra que tinha ídolos, muitos ídolos, mas diante dos quais eles não mais se prostrariam. Como vemos na descrição do capítulo 3, quando os companheiros de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, com perigo da sua própria morte, não se dobraram diante do ídolo de ouro que Nabucodonosor construiu e determinava que se lhes prestasse culto e adoração. Eles não fizeram isso. Eles já estavam declarando a todos que os ídolos não são nada e que eles não servem a ídolos. Lição para os estrangeiros e também já uma conversão e declaração de fidelidade a Deus, não só diante das nações, mas diante do seu próprio povo que ali estava, porque o povo tinha transgredido, principalmente na idolatria. Muito bem, e assim, ainda terminando a lição, lembremos do nosso texto áureo, e que diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Quanto cuidado como pastores nós devemos ter, liderando ou tendo influência e ensinando aqueles que estão com expectativa de uma vida eterna, a salvação e o prêmio que Cristo Jesus adquiriu com a sua própria morte. Então é algo muito sério a nossa posição. Que Deus nos dê graça para não cairmos no caso também de um dia sermos reprovados como os reis, sacerdotes e profetas lá daquele tempo das figuras, da nação figura, modelo do povo de Deus, no grupo chamado de israelitas ou nação de Israel. E assim encerramos nossa lição. Que Deus vos abençoe ou nos abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou,
Clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.